Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. E hoje eu vou falar sobre um tópico que durante muito tempo foi muito sensível, mas hoje eu consigo falar em paz, graças a Deus, que é sobre meu processo de autoescola. Meu processo começou antes dele começar, na verdade, porque em 2017, quando eu tava fazendo pré-vestibular, meu pai me pressionava um pouco, eu vou botar na outra escola, porque eu ia fazer 18 anos, né? Só que eu falava, não é o momento ainda, eu preciso focar em passar na faculdade. E pronto. E aí, nesse momento, eu não fiz, apesar dele sempre voltar nesse assunto. E aí, eu passei na faculdade, e aí, enfim, fui me acostumando com o ritmo de ser faculdade, que é uma quebra, né? Como eu já até mencionei em outro episódio, é uma quebra daquilo que foi antes, né? De toda a escola, é totalmente diferente. E aí foi passando, nem se foi falado mais sobre isso, não que eu me lembre. E aí, final de 2019, eu não sei se foi eu ou se foi ele que retomou esse assunto de novo. Eu acho que foi ele, né? Provavelmente foi ele. É que eu não me lembro muito bem. Já tem muito tempo. E aí, falou, não, vou fazer outra escola. E aí, logo que virou, 2019 para 2020, eu já fiz a matrícula lá e comecei. Né? Já comecei a fazer as aulas, fui fazendo. Final de fevereiro, assim, já tinha terminado. Fiz a prova, não sei se foi em março, acho que já foi em março já. A prova escrita, passei, tranquilo. E aí já comecei a marcar para fazer as provas práticas, as aulas práticas. E aí, só que aí, como todo sabe, 2020, pandemia, né? Que em março tava começando aqui, de fato, no Brasil. Mas eu marquei a aula, porque a gente não sabia muito bem o que ia ser, né? A gente não sabia como lidar com as coisas, então, até então seria uma coisa normal. Só que aí eu cheguei lá na outra escola, no dia de fato da aula, e tava fechada, e ficou um tempinho fechada. E aí as aulas, se eu não me engano, começaram em junho, né? Com todos os protocolos que tinham que ser feitos naquele momento. E era uma coisa que me pressionava muito, porque, imagina, eu vou pegar num carro, nunca peguei num carro antes. Pressão de que interna e talvez externa, de que eu tinha que passar. Enfim, várias coisas acontecendo na pandemia e na época eu ajudava a cuidar da minha avó. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enfim. E aí, eles foram postergando, né, o prazo, que geralmente de um ano, mas eles foram postergando o prazo por conta da questão da pandemia, né? E aí eu fiz a prova, se eu não me engano, em janeiro de 2021. E aí eu não passei, e eu também não estava preparada, eu não conseguia nem fazer baliza direito quando eu tava, não entendi os maceios, não entendi os pontos. Enfim, eu fui porque, né, porque a gente sempre fica achando que o prazo vai acabar, né, naquele momento. Então eu fui, não passei. E aí, depois que eu voltei, o professor que tava saiu, o instrutor, né, da autoescola saiu, e aí eu comecei com o instrutor, que me ajudava muito a ter uma calma e tal, fazer as coisas com calma, assim. Enfim, fiz várias aulas extras. Importante mencionar que foi muito investimento, e eu chamo de investimento, não de gasto, porque, spoiler, no final das contas, deu certo, graças a Deus. Mas no início meu pai investiu bastante, depois eu comecei a eu fazer os investimentos. E aí, só que na hora eu consegui até fazer a baliza, sair da baliza, só que na hora do percurso, ao invés de parar, eu continuei. Só que eu tinha que parar para poder entrar uma outra pessoa que ia me examinar. Então, enfim, não consegui passar. A moça foi até gentil comigo, falou: "Você fica muito ansiosa, né?" Falei: "É." Enfim. E aí é sempre aquele baque, né? Porque você fica revivendo aquela cena na sua cabeça. Tipo assim, eu sou incapaz. É isso que vem na mente. Eu sou incapaz. E aí eu ainda tenho as minhas questões de validação externa, de ser examinada o tempo todo, estar preocupada com o julgamento das pessoas.
Mas foi seguindo. E aí, o meu veio outro instrutor que já tinha me dado algumas aulas antes, e aí ficou comigo e tal. E aí, a gente tentou de novo e mais uma vez eu não passei. Não me lembro, acho que não sei se eu consegui. Não consegui sair da baliza, já não me lembro. Essa vez eu não me lembro tanto. E aí mudaram de instrutor de novo, e aí veio um instrutor que. Nossa, esse foi complicado. Fiquei pouco tempo com ele, mas ele foi bem complicado. E aí eu marquei de novo, e dessa vez eu não fiz simulado, não fiz nada. Das outras vezes eu fiz. Porque era em outro. Foi na Cidade das Crianças. Nossa, que experiência horrível. Sim, essa palavra não existe mesmo. Quer dizer, existe porque eu já vi pessoas falando. Mas enfim, neologismos fazem parte. E aí, lá é um lugar que não tem banheiro, cheio de bicho de. Nossa, fiquei cheio de picada de mosquito. Acordei super cedo, porque ainda tem esse processo em que você tem que acordar muito mais cedo do que você acorda, geralmente. Você vai no escuro. E aí, enfim. E aí eu não consegui nem. Não fiz nada, quase. Que o carro já morreu, já me desestabilizei. E a pessoa que tava comigo também me desestabilizou antes de começar, porque eu fiz uma pergunta pra ela. Não façam perguntas para as pessoas que vão te avaliar, caso vocês vão fazer exame, etc. Porque você não sabe se aquela pessoa vai ser uma pessoa gentil ou se não vai. Então não faça perguntas, saiba das informações antes. E aí eu não passei, de novo. E esse instrutor que tava comigo me desestabilizou também no dia anterior. Mas mesmo assim eu fui lá fazer, porque eu não gosto de desistir das coisas. E aí foi. E aí eu fiquei um bom tempo sem marcar aula, sem fazer, sem treinar, sem nada, porque não, não tava dando pra minha cabeça. E nesse meio tempo, eu antes, né, eu tentava treinar com a minha mãe, com meu pai, coisa que não dá muito certo. Não dá muito certo. É complicado. É, pessoas de dentro, né, da sua vida tentarem te ensinar alguma coisa é muito complicado. É aquele famoso ditado de santo de casa não faz milagre, né? Mas tudo bem, faz parte. Só que eu ia colocando uma expressão na minha cabeça, né? E aí eu fiquei um bom tempo sem fazer, mas de vez em quando isso voltava, esse assunto na terapia, né? Porque é um assunto que era forte pra mim. E aí, o tempo foi passando, a psicóloga encontrou uma outra psicóloga que era especializada em realidade virtual, trabalhava com questões de fobia de direção e tal, fora outras coisas, e tinha uma técnica chamada MDR, que trabalha com a bilateralidade do cérebro. Não vou explicar muito bem, porque eu não sei tanto, mas é assim, né? Os dois polos no cérebro. E aí eu comecei com essa outra psicóloga, e no começo a gente estava trabalhando as questões e tal, mas aí eu tava sentindo que as questões da minha vida pessoal estavam sendo maiores, e aí eu dei uma parada nisso também. E aí, final de 2024, falaram, ó, vai ter um prazo aí, acabou esse negócio de ficar postergando, vai ter um prazo pra acabar. E aí, paralelamente a isso, meu cunhado, ele fazia uma outra autoescola, né? E aí eu tava fazendo algumas aulas extras quando eu comecei a tomar a decisão desse processo de que eu tinha que retornar à questão da autoescola. E aí eu tava fazendo umas aulas extras com ele e tal, isso aqui. Uma outra, além dessa minha primeira psicóloga e dessa outra psicóloga, que também foram muito importantes. Está sendo, né? Porque eu continuo com ela. E, e meu cunhado que apresentou esse. Nossa, foi um anjinho. Porque ele, além de me dar calma, segurança, ele realmente me lapidou das coisas que eu precisava. Foi um processo difícil, mas, enfim, foi importante, muito importante. Deus age em todas as situações. Ele usa pessoas o tempo todo para nossa vida.
E, enfim. E aí em janeiro de 2025, né? Começou a ficar intensivo, eu comecei a fazer, tipo, virou o ano, eu já comecei a marcar coisa e foi uma peleja, assim, sabe? Foi muita tentação. Porque você ia marcar uma coisa, aí não tinha. Meu processo, como é que fala? O nome. Psicotécnico estava vencido, porque já tinham passado 5 anos. Então eu tive que marcar psicotécnico de novo. Por sorte, a prova escrita eu não tive que fazer de novo, né? Porque seria outro rolê. E aí gasta dinheiro daqui, gasta dinheiro dali, e vai. E aí marca, e faz aula extra, e volta, e não sei o quê. E aí, pra completar tudo, faltando, tipo assim, poucos dias pra conseguir marcar a prova. Eu toda hora indo na autoescola pra resolver. Paguei simulado, paguei aula, não sei o quê. E aí, faltando pouco tempo, assim, pra ser o final do prazo pra eu ter que fazer a prova e conseguir passar, pra encerrarem lá o coisa, a autoescola falou que não ia conseguir mais marcar. E aí, o que que eu fiz? Eu tentei correr atrás de outra forma, e esse professor que eu tava tendo aula extra, que era de outra escola, eu falei, não, vou fazer na sua. Vou lá e vou resolver. Pesquisei algumas outras, mas achei melhor na dele. Aí fui lá, marquei, resolvi o negócio, saí da outra escola, eles tiveram que me reembolsar o simulado que eu tinha que pagar na outra escola, fui tal. E aí entrei. E aí, nesses 3 meses, né, que foi um intensivo mesmo, nesses 3 meses de janeiro, fevereiro e março, que eu fiquei, né, fazendo terapia muito voltada pra isso, só isso, e aí fazendo processo de MDR. Muita oração, falei, Deus, eu não sou capaz, eu fiz 4 vezes, tentando por mim mesma e não consegui, eu entrego em tuas mãos. É teu, essa carteira vai ser tua, é teu. E aí, né, orando todos os dias por isso e pedindo para que as pessoas orassem também, eu resolvendo coisas daqui e dali, agindo mesmo para aquele propósito. E fazendo meditação, muita respiração, todo dia fazendo respiração, com esse propósito. Para que no dia eu conseguisse fazer essa respiração, porque a ansiedade ela está em mim. Ansiedade todo mundo tem, porque é uma emoção. Mas a minha ansiedade assim, crônica. Então, enfim. E eu me conheço com todas essas questões de validação. Então, todo dia nesse propósito. E aí, eu fiz o simulado um dia antes, que era diferente do que estava acontecendo na outra escola, né? Que você faz em cima e se der alguma coisa errada. E aí, fiz um dia antes. Não fui bem. Não fui bem como eu gostaria, porque foi com outro professor, né? E aí minha cabeça deu um pouco de uma baqueada, mas como eu já tinha feito antes, eu não sou uma pessoa de desistir. E eu tinha entregado a Deus, apesar de não ter total, assim, confiança em mim, apesar de ter confiança no meu processo, porque foram 5 anos muito longos, sabe? Toda hora isso vindo na minha cabeça. Eu via um carro de autoescola, me dava gatilho. Muito complicado. Mas, enfim, no dia eu respirei, eu fiz as coisas com a máxima de calma que eu consegui, no meu tempo. Fui, tinha uma pessoa muito boa também comigo, que são 2 pessoas que entram no carro, né? No percurso final. Eu consegui fazer a baliza, parei, fiz tudo certo. E fui no outro percurso, pro percurso, né? Aí uma moça que tava na frente falou que eu perdi ponto, mas o cara atrás falou, não sei o quê. E eu entrei no percurso, aí parei. Aí o cara falou, perdeu uns pontos, mas tá aprovada. E aí, enfim, dá até emoção. Porque eu achei que, tipo assim, eu não ia conseguir, sabe?
passava ainda esses pensamentos na minha cabeça. Porque, tipo assim, nunca deu certo antes, por que vai dar certo agora? Mas deu porque não tava mais, o controle não tava mais na minha mão, sabe? E eu fiz tudo que eu pude, eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele, e aí eu consegui a carteira. E assim, é uma vitória muito grande, porque eu contei um pouco aqui nesse podcast do processo, né, sendo, como eu falei no início, vulnerável, porque foi um processo bem difícil, mas, enfim, deu certo. E me deixa muito feliz. Tudo que eu me esforcei e no final das contas deu certo. Eu sei que tem muita gente que vai passando de primeira, ou faz 2 vezes, ou às vezes nem fica nervoso, enfim. Mas não foi meu caso, foi muito difícil. E foi uma coisa muito grande pra minha vida ter passado. É, e esse ano, né, agora, final do ano, teve uma experiência de oração na igreja e eu ainda tinha um pouco daquele ranço do Detran e da autoescola, por tudo que eu passei, apesar de Deus ter agido e eu ter finalizado com sucesso, mas eu ainda tinha aquilo no meu coração. E aí, nesse momento dessa experiência, isso me veio de novo e aí Deus me libertou totalmente disso. Não é mais uma questão, tipo assim, a autoescola teve seus erros, o Detran teve seus erros, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, tipo, passou, sabe? Então, como eu falei no último episódio sobre questões de processos terapêuticos, quando você tem alguma coisa específica, que você sabe que tem um propósito maior, não desista. E cada um na sua fé entregue, né? Porque a gente precisa fazer a nossa parte, sim. Mas eu creio que existem outras partes que, no meu caso, Deus precisa também fazer, né? E ele faz se a gente fizer a nossa parte, se a gente entregar, ele faz. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.